Apocalipse é a mensagem da quinta do clamor. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 22. Temido por poucos e ignorado por muitos, quando acompanhado pela falta de conhecimento aos mandamentos do eterno Deus, faz do Apocalipse um terror e ao mesmo tempo um deboche nos lábios daqueles que andam às margens de uma vida dirigida pelo acaso, dirigida pelo sucesso e pelo dinheiro, que encharca as mentes que já se encontram tomadas pela ganância de viver sem qualquer crença, onde jamais se submeteram à ideia de que foram criados por um único Deus. João, o apóstolo preso em uma ilha chamada Patmos, escreve uma carta direcionada ao anjo, ao pastor que se encontrava na igreja localizada na cidade de Laodiceia, uma cidade tomada pelo comércio, uma cidade que era rota de navios mercantes, uma cidade rica e próspera pela sua confecção de artefatos, pelos bancos que amontoavam prata e ouro e que produzia em seus moradores um sentimento de superioridade, produzia em seus habitantes um sentimento arrogante e soberbo de que nada faltava, produzia naquele povo um sentimento de altivez. Tinham toda a abundância de riqueza, tinham tudo que uma vida carnal poderia almejar, tinham aquilo que os olhos podiam contemplar e que toda a carne poderia desejar. Era uma cidade rica em bens, porém pobre e miserável perante a vontade e os preceitos do Eterno. E com isso, a profecia do Apocalipse se tornava real e certa no seu cumprimento em função das atitudes e maneiras de viver daquela região. Quanto mais nos dias de hoje, o Apocalipse, que é a revelação acerca do fim de todas as coisas, pode estar sujeita à manifestação e à mudança da humanidade que nesse momento almeja, busca e quer o tempo do fim, dado as suas atitudes profanas, dado as suas atitudes suicidas, dado as suas atitudes que desejam desenfreadamente o pecado e abominam o Criador dos céus e da terra através de um comportamento de mutilação diária, através de um comportamento de castração contínua de alma que quer loucamente e a qualquer custo as coisas terrenas em primeiro lugar, fazendo das palavras do Apocalipse um conto de fadas que jamais irá se cumprir. A humanidade tem se esforçado em antecipar o tempo do fim. A humanidade tem colaborado para que a profecia, para que o Apocalipse se cumpra com maior rapidez e agilidade na história dos séculos. A humanidade não tem poupado em seus feitos, a humanidade não tem poupado em suas ações, a humanidade não tem poupado em sua crueldade. Ela é implacável, ela é maquiavélica. A humanidade tem se demonstrado estrategicamente capaz de cumprir aquilo que jamais foi feito e designado para o ser humano. O Apocalipse é apenas o cumprimento da estupidez humana que não consegue enxergar um único Deus santo repleto de amor. O Apocalipse
é a demonstração de uma humanidade repleta de divisões, repleta de egoísmo. Uma humanidade sarcástica e pederasta que vive em suas constantes ações e atitudes, negando e desobedecendo a vontade de Deus desde o princípio de todas as coisas. O curso da história tem nos mostrado que o Apocalipse é certo e líquido em seu cumprimento, dada essa rebeldia desenfreada que tem cegado os olhos nesse tempo presente. Os olhos que limitam apenas conquistar, os olhos que almejam apenas o domínio, os olhos que veem a escravidão como um meio de sucesso e obtenção de riquezas. Mas tudo isso pode mudar porque Deus permite mudar, pode mudar porque Deus em seus feitos também muda suas ações de acordo com o curso da humanidade. Pois um homem chamado Moisés, tendo como promessa a sua entrada na terra prometida, se vê impedido pelas suas ações de desobediência, assim como Ezequias, o rei que estava sentenciado à morte, se arrepende e lhe é acrescentado mais 15 anos de vida. Ou mesmo Manassés, um jovem rei que governou Judá durante 55 anos e foi um mau rei aos olhos do Senhor. Entupiu a casa de Deus com idolatria, prostrando-se a elas, tornou-se um apóstata, um náufrago na fé, levou todo o povo a distanciar-se do Eterno, tornou-se feiticeiro, praticava a feitiçaria de tal maneira que chegou ao ponto dele sacrificar seus próprios filhos a Moloque, tratava com necromantes, consultava os mortos. Ele era um homem mau, virulento, truculento, assassino e sanguinário. Com isso, Deus tira o trono de Manassés, leva-o para a Babilônia em cativeiro, mantendo em prisão para não mandá-lo para o inferno, e oferece a esse mau rei uma possibilidade de arrependimento que, clamando ao único e poderoso Deus dos céus e da terra, alcança misericórdia e reassume o seu reinado com grande louvor, declarando ser Deus, Senhor daquela nação. A promessa ou o apocalipse destas pessoas foi mudado. A profecia pode ser alterada mediante o arrependimento. Os desígnios de Deus podem mudar mediante as ações e compreensão da humanidade. Não porque Deus tenha se enganado, não porque o Senhor tenha se arrependido dos seus feitos, não porque o Eterno tenha se equivocado, e sim porque Ele, o soberano, ama de maneira incondicional a sua criação. A revelação e toda a palavra profética, ainda que dita e registrada pelo Eterno, está condicionado ao ser de Deus, se arrepender-se, se seguir-me, se obedecer-me, se quiser ouvir-me e ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O Apocalipse só se apressará por conta das nossas más atitudes. O Apocalipse é a expressão de amor de um único e soberano Deus que registra o tempo do fim de maneira trágica apenas para aqueles que repudiam seu amor e expressam a maldade através de atitudes que denigrem a obra do soberano. Muitas vozes se ouvirão, porém cabe a você decidir naquilo que verdadeiramente vai acreditar, pois o Senhor diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Que Deus os abençoe.